Olá, muito bem-vindo você que nos acompanha. O meu nome é Frei Jacir. Guarde bem, a Quaresma, tempo de conversão pessoal e social, está próxima. Para a conversão social, a Igreja propõe a campanha da fraternidade a cada ano. Esse ano o tema é fraternidade e a ecologia integral. O lema é Deus viu que tudo era bom. E veja só o que eu preparei para a nossa reflexão de hoje. Por uma ecologia integral, social, humana e o poder de cuidar e matar. É isso mesmo, o poder de cuidar e matar. Não saia daí que você vai entender a relação de textos bíblicos e com esta temática. O objetivo geral da campanha da fraternidade é levar-nos a refletir sobre a crise social e ambiental, num processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e da terra e buscando alternativas para superar essa grave crise social. Somos chamados, convocados a voltar à origem da criação e assumir a nossa função que Deus nos deu de sermos guardiães do planeta, da nossa casa comum. E eu começo fazendo algumas perguntas. Por que será a escolha desta temática? Há algo de errado na natureza ou no ser humano? Deus não fez tudo e viu que era bom? Por que as coisas não estão bem no meio de nós? Continuemos. Então tomemos como ponto de partida os textos bíblicos de Eclesiástico 26:7, que afirma: o fruto mostra o cultivo da árvore. E de Lucas 6:43-45, que diz: não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vitimam uvas de sarças. Do coração do ser humano bom, tira o que é bom, mas do mal, tira o mal. Permita-me acrescentar ainda o texto de Eclesiástico 16:1-6, que diz assim: da terra Deus criou o ser humano e o formou à sua imagem, e a terra o faz voltar novamente, embora o tenha revestido de poder semelhante ao seu. Concedeu-lhe ao ser humano, então, dias contados e tempo determinado. Deu-lhe autoridade sobre tudo que está sobre a terra, e em todo ser vivo infundiu a reverência ao ser humano, isto é, o respeito, dando-lhe o poder de reger as feras e os pássaros. Deu aos seres humanos discernimento, língua, olhos, ouvidos e um coração para pensar. Encheu de inteligência, de sabedoria. Deu-lhes ainda a ciência do Espírito, encheu o seu coração de bom senso e mostrou-lhe o bem e o mal. Bom, dessa análise dessas passagens bíblicas até agora, resulta que o ser humano tem o poder sobre tudo o que está sobre a terra. Mas uma coisa é certa: árvore boa, frutos bons. Ser humano bom, cuidado. Ser humano mau, destruição da natureza. E ainda tem a questão do poder do ser humano. Para que ele serve? Para dominar ou reger a criação. Sem dúvida, reger como um bom maestro que rege a sua escola, a sua orquestra, o coral. O Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, todos somos irmãos, chama a atenção para a urgência de repensar a questão do poder do ser humano, o qual não só pode provocar uma grande extinção em massa de diversas formas de vida, como também de destruir o próprio planeta, a casa comum da humanidade e de todas as formas de vida. A raiz da crise ecológica está no ser humano. Para o Papa Francisco, precisamos cuidar da vida, pois tudo está interligado numa irmandade, assim como pensavam o medieval Francisco de Assis, meu santo de devoção, e os povos originários,
os quais tinham uma visão mística e humanista na relação com a natureza. Ainda sobre o poder, há de se considerar que a relação do poder foi diferente nas culturas. Os egípcios queriam o poder da imortalidade, os gregos o da democracia, os romanos o da lei, os cristãos da Idade Média o de ser santo, a sociedade mercantilista o poder da ciência e do ter para consumir. Esse último estágio trouxe graves consequências para a humanidade. Hoje somos mais de 8 bilhões de pessoas querendo ter e não ser. O padrão de consumo está universal, não há limites para o ter. Por isso o tema da ecologia integral é tão pertinente. Mudemos o rumo de nossa história ecológica ou afundaremos num lamaçal sem saída. As análises e previsões técnicas para o planeta apontam caminhos não muito positivos para as próximas gerações. E para nós, é claro. Não há esperança, pois o aquecimento global e as mudanças climáticas são mais graves do que as previsões feitas anos atrás. Cidades, pasmem, podem ser varridas do mapa geográfico por causa do assustador e incontrolável degelo, resultado do avanço dos mares. A degradação do planeta segue veloz, muito rápida. Catástrofes como a recente no Rio Grande do Sul e a Covid-19 assustam e matam. Constante diminuição de áreas úmidas e férteis, com consequente desertificação. Da mesma forma, os desmatamentos continuam, e principalmente o consumo de combustíveis fósseis. A economia insiste no crescimento permanente, para quê? Para o consumo. A causa de tudo isso, como afirma o texto base da campanha da fraternidade, está no modelo de desenvolvimento capitalista. Caso não mude os rumos da humanidade para uma ecologia integral, o futuro do ser humano poderá ser o da extinção, fruto de um suicídio coletivo que degrada as condições propícias para a vida em todas as formas. O planeta Terra, dom de Deus, tem mostrado sinais evidentes de esgotamento. Há um grito da Terra por cuidados que poucos ouvem. Como ensina o mito da criação, reforçado pela sabedoria do autor do livro do Eclesiástico, a nossa missão é cuidar da terra, da natureza, dos animais, de todo ser criado por Deus. Cuidado é o princípio fundamental para iniciarmos o processo de mudança, abandonando a ambição do lucro e o consumo sem limites. Cuidar é divino, é sagrado, é ordem do Criador. É ordem do Criador. É preciso impor limites ao ser humano. Crime contra a natureza é crime contra nós mesmos, você há de convir. É preciso uma mudança de mentalidade e de práticas. Faltam políticas públicas que favoreçam os empobrecidos e que não façam da nossa casa comum e seus bens um negócio de compra e venda. Essa quebra do projeto de Deus, que consiste na relação do intercâmbio entre o ser humano e a natureza, é um atentado contra a criação de Deus. Por fim, o tempo da Quaresma deve despertar em nós, em mim, em você, umas atitudes de ecologia integral, na qual o meio ambiente, a cultura e o cotidiano das pessoas estejam integrados. Mas o que isso significa? Algumas dicas. Que nas cidades tenham planejamentos urbanos que absorvam a água. Que saibamos cuidar dos animais, das aves e dos vegetais. Que valorizemos a cultura de nossos povos. Que lutemos contra a pobreza que impede o acesso ao alimento de milhões de seres humanos. Que plantemos mais árvores para evitar o calor extremo e o aquecimento global. Que superemos
eu, você e todos nós, o desejo de consumismo. Que tomemos consciência do desperdício de água, que apoiemos a agricultura familiar, que possamos dizer não aos projetos políticos que destroem o planeta, como a mineração, os agrotóxicos, etc, etc. Como diz o texto bíblico, lá quando começamos, conheceremos o fruto da árvore pela ação do seu cuidador. É tempo de cuidar das pessoas, do planeta e de nossa vida espiritual, é claro. Boa quaresma para você, boa revisão de vida, boas práticas ecológicas. Um abraço e se foi útil essa reflexão para você, não deixe de compartilhar com mais alguém, ou com seu grupo, ou com a sua família. Até a próxima, se Deus assim o permitir.